Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a professora Carla e hoje estarei ministrando mais uma aula de língua portuguesa. E nessa aula nós vamos aprender um pouquinho sobre os gêneros textuais. Eu vou estar compartilhando uma telinha aqui com vocês para ajudar no entendimento, tá bom? Só um segundo. Ok, então vamos lá. Gêneros textuais. Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem uma interação entre os interlocutores, emissor e receptor, de determinado discurso. São exemplos resenha, crítica jornalística, publicidade, receita de bolo, menu de restaurante, bilhete ou lista de supermercado. É importante considerar seu contexto, função e finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual em uma mesma obra. Dentro desses gêneros textuais, gente, nós encontramos também alguns tipos. Tendo em vista esses tipos, eu vou estar falando sobre 3 deles para vocês, tá bom? O primeiro nós temos o tipo de gênero textual narrativo, de texto narrativo, né? O que são os textos narrativos? Eles apresentam ações de personagem no tempo e no espaço. A estrutura da narração é dividida entre apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então, quer dizer que esse tipo de gênero textual é aquele que vai contar uma história, vai narrar um determinado fato. E tudo isso tem que ter uma apresentação, um desenvolvimento, um clímax, que é aquele, e um desfecho. E nós temos alguns tipos desses gêneros textuais, como exemplo, o romance, a novela, a crônica, os contos de fada, as fábulas, as lendas, dentre outros. Eu trouxe somente um exemplo aqui para vocês, que é de uma fábula. É uma fábula da cigarra, que conta a história da cigarra e a formiga, tá bom? A cigarra e a formiga. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou: Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar. O verão é para a gente divertir-se. Não, não, não. Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar a comida para o inverno. Durante o verão, a cigarra continuou divertindo e passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia passou de novo perto da formiguinha que carregava outra pesada folha. A cigarra então aconselhou: Deixe esse trabalho para as outras. Vamos divertir-nos. Vamos, formiguinha, vamos cantar, vamos dançar. A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada. Resolveu viver também como sua amiga. No entanto, no dia seguinte apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la divertindo-se, olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Havia terminado a vida boa. Então, esse é um pequeno trecho da fábula Cigarra e a Formiga, né? Fábula, nós sabemos que é aquele tipo de texto narrativo em que os animais se comunicam como pessoas, né? E também nós temos outro tipo de gênero textual, que é o texto descritivo. Os textos descritivos se ocupam de relatar e expor determinada pessoa, objeto, lugar, acontecimento. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir da percepção sensorial do locutor emissor.
Então, quero dizer que esses textos descritivos, esses de gêneros descritivos, são aqueles que vão descrever o ambiente, o local, a situação, a pessoa, dentre outras coisas, né? Então, ele vai descrever tudo aquilo que ele vê. E nós temos como um exemplo de texto descritivo, gente, o diário, por exemplo, relatos de viagem ou relatos históricos, biografias e autobiografias, notícia, currículo, lista de compras, cardápios, anúncio de classificados. Por que esses anúncios, por exemplo, esses anúncios de classificados são descritos como um tipo de gênero textual descritivo? Simplesmente porque lá no anúncio do classificado tem que detalhar aquilo que você está vendendo, senão você não vende, não é? Então você vai descrever detalhadamente sei lá, por exemplo, um carro. Você vai descrever ele detalhadamente para que a pessoa que lê aquele anúncio possa se interessar ou não pelo seu bem, ok? Eu trouxe um exemplo de texto descritivo, que é o relato de viagem de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel I, tá bom? Esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos até a outra ponta que contra o norte vem, haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costas. Traz ao longo de um mar em algumas partes grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas. E a terra de cima é toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande. Pero Vaz de Caminha. Então, como naquela época do descobrimento do Brasil não havia fotografia, né? A única forma de noticiar o rei de Portugal que eles tinham descoberto e detalhar tudo aquilo que eles viam era dessa forma. Era fazendo uma carta descrevendo detalhadamente aquilo que eles estavam vendo. E era como se fosse uma fotografia mandada ao rei, essa carta. Temos outro tipo de gênero textual, que nós chamamos de dissertativo argumentativo. Os textos dissertativos são aqueles encarregados de expor um tema ou um assunto por meio de argumentações. São marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tenta persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em três partes: tese, tese, que é a apresentação, a antíntese, que é o desenvolvimento, e a nova tese, que é a conclusão. Então, basicamente, o gênero textual de dissertativo argumentativo é aquele em que o escritor vai persuadir o leitor a aceitar aquela situação que ele está descrevendo. Seja falando sobre política, sei lá, falando sobre a vida, o que ele estiver falando, ele estiver dando a opinião lá, né? Dissertando, ele vai ter que influenciar o seu leitor a entender e a querer ver daquela forma também, né? Eu trouxe aqui um exemplo de texto argumentativo como o editorial jornalístico. Os crimes virtuais têm crescido nos últimos anos, principalmente com a expansão das redes sociais e da internet. Em Minas Gerais, pelo menos 13 pessoas por dia são vítimas de estelionatários na web. Segundo dados da Secretaria do Estado de Segurança Pública, só em janeiro deste ano, as ocorrências saltaram de 404 para uma expansão de 24% em relação às 324 apuradas em igual mês do ano passado. Nem mesmo os contribuintes de impostos sobre o proprietário de veículos automotores e de outras taxas do Estado estão livres da ação dos bandidos. O Departamento de Trânsito de Minas Gerais identificou ontem um site falso que utilizava o nome do órgão para um possível furto de dados pessoais e dinheiro dos contribuintes.
Pelo menos uma pessoa já foi vítima da ação dos bandidos, no município de Itajubá, no sul de Minas, mas o Detran ainda não conseguiu mensurar quantas pessoas pode ter caído no golpe. Pelo endereço falso, os criminosos conseguem informação para gerar boletos, além de furtar dados pessoais e de cartão de crédito. Então, isso aí é um texto jornalístico, né? Em que o próprio escritor ele vai estar falando sobre esses crimes virtuais aí, né? De uma forma que ele vai tentar persuadir o leitor a entender e a aceitar o que ele está escrevendo. Certo até aí, pessoal? Com isso, eu preparei alguns exercícios para a gente estar fixando o conteúdo e melhorando também o nosso entendimento, porque não há uma melhor forma de compreender as coisas, de aprender as coisas através dos exercícios, né, pessoal? Então, vamos lá. Exercício número 1. Exercício número 1. Leia o trecho abaixo. A ciência mais imperativa e predominante sobre tudo é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Na medida, a ciência política inclui a finalidade dos demais, e então, essa finalidade deve ser o bem do homem. O gênero textual utilizado pelo autor é propaganda, enciclopédia, texto didático, texto de opinião ou texto prescritivo? Qual desses aí vocês acham que é, gente? Lá em cima, o autor está dizendo nitidamente que a melhor ciência para tudo é a ciência política, né? Então, ele está dando o quê? Opinião, né? Então, ele é um texto de opinião. O trecho acima expõe um tema por meio de argumentação e, portanto, traz a opinião do autor sobre a ciência política. Então, além do autor dizer sobre a ciência política, ele argumentou por que a ciência política é melhor, correto? Então, vamos para o próximo, né? Exercício número 2. Qual das alternativas abaixo contém somente gênero textual? Lembrando que nós estamos procurando somente o gênero textual e não os tipos deles, né? Então, letra A, romance, descrição, biografia. Letra B, autobiografia, narração e dissertação. Letra C, bula de remédio, propaganda, receita culinária. Letra D, conto, fábulas e exposição. Letra E, seminário, injunção e declaração. E aí, pessoal? Já tem uma resposta? Vamos lá, então. Então, a resposta correta é a letra C. Por que é a letra C, gente? Porque nós estamos procurando em si somente os que são gêneros textuais, correto? E os gêneros textuais são aquelas estruturas peculiares que surgem dos 5 tipos de textos, que é o narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Nós não podemos confundir eles com o tipo de texto, e sim os gêneros textuais que pode ser romance, biografia, autobiografia, bula de remédio, propaganda, receita culinária, contos, fábulas, seminários e declaração. Então, nós não podemos confundir eles com os tipos, né? Nós queremos saber os gêneros e não os tipos, correto? Para a próxima pergunta, então. Número 3. Essa de Queiroz, um dos maiores escritores do realismo português, é conhecido por sua prosa, onde criou novas formas de linguagens, neologismo e mudança na sintaxe. O trecho abaixo é de sua obra mais emblemática, O Primo Basílio. Ficará sentado à mesa a ler o diário de notícia.
no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a sustache, com largos botões de madrepérolas. O cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro. Enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tera e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha e, no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates. De acordo com os gêneros textuais, a intenção do autor foi relatar sobre a manhã de personagem, narrar os fatos habituais daquela manhã, prescrever aspectos da personalidade e de suas ações, apresentar o principal jornal lido pelo personagem, dissertar sobre a roupa utilizada pelo personagem. E aí, pessoal? Qual é a resposta? Letra C, né? Descrever aspectos do personagem e de suas ações. Por que que é a letra C, gente? No trecho acima, a intenção do escritor é descrever, detalhar, mostrar alguns aspectos que caracterizam o personagem naquele momento. A roupa que estava usando, o jeito do cabelo, a cor da pele, a maneira como está apoiada a mesa e os movimentos que realiza os dedos. Então, tudo isso aí que foi falado aí no trechinho da obra do Primo Basílio de Eça de Queiroz, ele está simplesmente descrevendo o personagem. Então, por isso que a resposta correta é letra C, descrever, né? Então, pessoal, até aí ficou claro que existem os gêneros textuais e os tipos de gêneros textuais, né? Os tipos de gêneros textuais, nós temos o texto narrativo, o descritivo, o dissertativo, o expositivo, o injuntivo. E dentro desses tipos, cada um se divide em outros tantos, né? Como, por exemplo, o narrativo se divide em romance, crônica, fábula e etc. O descritivo se divide em cardápio, bula de remédio e por aí vai. O dissertativo argumentativo se divide em diário não, diário é descritivo. Ele se divide em, só um segundinho que eu me esqueci. Aí eles dividem, opa, passou. Editorial jornalístico, carta de opinião, artigo, monografia e entre outros, correto? Beleza, até aí, pessoal? Então, com tudo isso, foi o que nós tínhamos para a aula de hoje. E espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só nos procurar que estaremos sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada. Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Bye, bye.